a Lei Geral dos Esportes, depois sobre a profissionalização de equipes, registro de marca. Agora à tarde tivemos sobre o futuro do esporte eletrônico até 2030. Tivemos o doutor Bruno trazendo informações sobre federações e confederações. Falamos sobre bets, a publicidade das bets e fechamos com os contratos de patrocínio. Então, eu queria trazer esse assunto sobre compliance, integridade e responsabilidade jurídica para a gente fechar todo esse ensinamento que tivemos aqui hoje, porque o esporte eletrônico é algo muito que as pessoas ainda não conhecem. Então, quando vê essa parte jurídica, entende que é algo muito sério, que é uma modalidade que as pessoas têm que compreender que existe toda uma segurança jurídica por trás para que tudo corra bem, tanto para o jogador quanto para a organização, para os eventos, desenvolvedoras e publishers. Então, eu gostaria de começar perguntando para o doutor Hélio, que encerrou a palestra agora da tarde, é, quem é o responsável para estruturar e garantir o cumprimento de compliance dentro das organizações de game? Pela pergunta, doutora Soraya. Compliance é uma questão muito importante de a gente ter em mente quando a gente tem um time, né? Fazer essa estruturação, a gente pode fazer essa estruturação interna, mas a gente pode também solicitar um serviço externo, né? Para que alguém faça o compliance por nós. O que é normalmente mais recomendável que se tenha, né? Porque é uma visão exterior, uma visão de terceiro que consegue fazer essa adequação. Eu gosto de usar muito o nome em português, né? Quando fala em compliance, etc., mas eu gosto muito de usar o nome em português, assim, simplesmente a gente conseguir ali ter uma visão, passar um pente fino na empresa, do ponto de vista legal, jurídico, e saber como que como é que o time está, né? Então a gente faz esse diagnóstico. Esse diagnóstico eu acho que ele é muito importante os times fazerem, não só nos momentos importantes de compra, de venda, de entrada de sócio, saída de sócio, mas sobretudo quando a gente tem ali momentos da empresa em que a empresa ela pode ter um hype, um crescimento e tudo mais. É importante a gente ter esse compliance, porque quando você tem muita visibilidade, normalmente, atenção, se tiver uma regra que não esteja compatível, isso pode trazer algum tipo de problema jurídico para a empresa, né? Então, eu acho extremamente importante fazer esse compliance em certos momentos, né? Sempre renovar, se possível, de ano em ano, porque a gente tem ali um resultado sempre proveitoso e para evitar problemas jurídicos, de fato, né? Obrigada, doutor. O doutor Arthur, ele trouxe na palestra dele hoje de manhã, foi sobre a profissionalização das equipes de esportes. Essa questão de compliance dentro das equipes, experiência que o doutor já teve, é discutido? Eles se preocupam, eles se importam como equipe de ter essa visão de que é importante ter essa conduta, esse regimento, essas... Obrigado, Soraya. É sempre muito complicado, na verdade. Depende do nível que a gente está falando. Quando a gente está falando de amadorismo, semi-profissional, isso não é preocupado, não. Até quando a gente fala de empresa, normalmente, o compliance, né, a organização em si, é a última coisa que as empresas costumam se preocupar. E é o que deveria ser o primeiro, na verdade, né? Eu tenho muita visão de que se você inicia algo bagunçado, vai continuar bagunçado até que você organize. E aí isso reflete nas equipes. Elas buscam se organizar, fazer o compliance, adequar às diretrizes, tanto do aspecto jurídico quanto das demais questões, só quando já deu problema. E aí, às vezes, a gente já não está falando de compliance, a gente já está falando de uma atuação mais de contencioso mesmo, para mitigar os problemas que já tiveram. Mas, quando a gente fala de âmbito profissional, grandes equipes, é cada vez maior uma preocupação que o pessoal está tendo, de ter tudo certinho, ter tudo organizado, ter tudo estruturado. Então, aí sim, esse tipo de player, né, que aí a gente está falando de realmente uma outra margem do mercado. Aí essa galera realmente costuma preocupar. Aí eles costumam fazer e tudo mais. Obrigada, doutora Arthur. Doutora Manuela, você trouxe o tema sobre o esporte eletrônico para os próximos anos, as perspectivas. Então, falando sobre isso, como que é essa questão de compliance é obrigatório nas ligas, organizações de esportes, campeonatos?
Você já teve alguma experiência sobre isso, assim, se eles buscam ter essa preocupação? Bom, obrigada pela pergunta, obrigada mais uma vez pelo convite. Não é obrigatório por lei, então a gente não tem essa previsão legal dessa obrigatoriedade, e como o colega bem falou, depende muito do nível de empresa, tanto a gente falando de times, quanto de organizadoras, desenvolvedoras, publishers, a gente tem aquelas que não se preocupam e a gente tem aquelas que se preocupam e entendem que, mesmo não sendo algo obrigatório, isso tem se tornado cada vez mais essencial, porque quando a gente fala dessa estruturação interna, dessa governança, até mesmo também muito em sinergia com o que o doutor Hélio falou, quando o time ou a empresa quer atrair investidores, patrocínio, toda essa parte de compliance tem que estar muito bem estruturada para mostrar a organização interna dessa empresa. Então, assim, eu vou te falar que eu já passei de tudo, assim, tanto já vi pequenas empresas que, em tese, muitas vezes não se preocupam, mas já entendem essa importância e sabem que, para crescer de forma saudável, de forma que possa de fato se desenvolver, precisa desde o início já ter essa organização, um código de ética, um código de conduta, e também grandes empresas que muitas vezes não têm, e que a gente ali, jurídico, tem que ficar quebrando a cabeça, tentando mostrar a importância disso, né? É difícil, é bem difícil. Então, eu, por exemplo, sempre tenho essa estratégia de tentar mostrar o benefício que isso pode trazer. Porque só a gente falar que é importante, que tem que ter, né, ou simplesmente ter um documento ali que não é refletido no dia a dia, na cultura da empresa, também acaba se tornando só mais um papel, né? Um documento ali que não tem serventia, que não é utilizado na prática. Então, depende muito, eu já vi de tudo um pouco, mas percebo que nos últimos anos e que daqui para frente isso vem se tornando cada vez mais frequente. Importante. Sim. Né? Doutor Guilherme, o senhor trouxe uma palestra sobre a publicidade das bets. E aí eu queria saber quem responde juridicamente pelas irregularidades das apostas em campeonatos, em entidades organizadoras. Como é que funciona quando há algo irregular nesses eventos? Pegou? É para repetir? O verde? É isso. Pegou, não? Pode continuar. Ótimo. E contratualmente a gente tem uma formalidade de proteger o direito de regresso. Então, ou seja, se eu responsabilizo uma liga, uma org,
ou seja, qual for uma publicidade equivocada, irregular, que a gente fala, não seguindo os ditames ali da legislação, perante terceiro todos respondem. Mas individualmente ali, de forma privada, entre as partes, a gente pode ter um direito de regresso e, com isso, ter ali a responsabilização entre as partes. Obrigada. Doutor Bruno, nas confederações e federações, como que é tratada essa questão de compliance? Olha, então, assim, se eu disser que ela é bem tratada e que a gente está vendo as mil maravilhas, eu estou mentindo, tá? Mas eu também não posso dizer que a gente não tem o reconhecimento do compliance, que a gente não tem o reconhecimento das prestações de contas devidas, né? Como eu citei ali na apresentação, a PERJ, em Rio de Janeiro, tem as suas falhas, tem, mas ela vem buscando dar transparência, fazer a prestação de contas devida, tem se orientado pelas melhores práticas de compliance, mas é claro que também eu não posso colocar todas no mesmo balaio, todas as federações, porque cada realidade, cada estado tem a sua especificidade. Às vezes, o mesmo estado tem mais uma. E a lei geral do esporte também tem esse ponto, né? Mas, assim, eu vejo que a gente passou por um período de surgimento de confederações e federações, em que, inicialmente, talvez essa não era a maior preocupação. Então, houveram falhas, a gente teve alguns reflexos. Eu não quero citar assim, casos específicos, né? Mas houveram casos de eventos que a premiação não foi paga, ou que a prestação de contas não foi feita da melhor forma. Então, sim, houveram falhas no passado, mas eu acredito que essas experiências, sem citar nomes, né, elas, com certeza, trouxeram uma carga a mais de necessidade. Olha, já vimos que deu errado, né? Então, o caminho não é esse. E aí, nesse sentido, o caso da PF se encaixa porque é um dos casos recentes que eu vejo, assim, de pelo menos uma aplicação razoável das atividades práticas, das prestações de contas, enfim, da visão geral do compliance. Obrigada, doutor Bruno. E, doutor Hélio, como que o ordenamento jurídico trata essa questão de manipulação de resultados? Em eventos, em campeonatos de grande porte, porque existem hoje nas casas de aposta a área voltada para o esporte eletrônico. Então, como que o ordenamento jurídico ele penaliza, vê como é que tem essa proteção ali para poder lidar com essa questão? Esse é um grande desafio. Manipulação de resultado é sempre um grande desafio, especialmente no esporte eletrônico. Porque a gente tem ali dentro do servidores, dependendo do jogo específico, situações muito sutis e nem sempre vão trazer para a gente ali algo muito visível, muito emblemático daquela conduta do jogador que fez ou deixou de fazer alguma coisa que deveria ou não deveria fazer, né? Então isso faz com que a gente não tenha assim uma visão clara como é, por exemplo, no futebol, né? No futebol, manipulação de resultado pode vir a partir de, sei lá, um gol contra, pode vir a partir de algo muito assim, muito latente, né? Mas quando a gente faz esporte eletrônico, isso nem é verdade. Sempre é praticado dessa forma. Então, muitas vezes a gente tem algo muito sutil, né? Eu acho que depende muito da organizadora, em primeiro lugar, em se preocupar em combater isso, né? Ter políticas muito claras nesse sentido. Eu sei que a ZIC, que é uma das maiores organizadoras que a gente tem no mundo, né? É uma das que mais se preocupam com esse tipo de manipulação de resultados. Então, eles tentam fazer essa contenção, né, prévia a partir de documentos que fazem com que times, jogadores se vinculem a esses estatutos, a esses códigos de conduta para evitar, né? E o posterior, né, o depois quando a gente já tem ali uma conduta eventualmente praticada, aí a gente tem que ter a investigação de fato, né? Uma investigação séria, uma investigação que seja de fato nomeada e seja levada a séria, né? Como, por exemplo, a gente ter ali o equivalente a uma empresa que faz uma investigação paralela ali, né, de um ato de um funcionário, por exemplo, dentro do cenário dos esportes eletrônicos, para essas empresas, algo equivalente, né, que seja forte, seja sério,
nenhum resultado real aí do que aquilo de fato, né? Mas eu acho que o mais importante é a preocupação que as empresas têm que ter, tanto previamente, né, como depois, ali para tentar remediar a situação. É, no esporte convencional, futebol, a gente consegue ver mais claramente a questão de doping. Essa pergunta para o doutor Arthur. No esporte eletrônico, às vezes as pessoas podem se perguntar como que é essa questão de doping? Como é que funcionaria essa questão de doping no esporte eletrônico? O doping, assim, ele entra um pouquinho na mesma coisa, né? Tudo que o doutor Hélio acabou de falar, tudo que quando a gente está falando de questões que o próprio jogador ele pode influenciar no jogo, é muito difícil da gente conseguir comprovar. A gente ainda não tem um sistema bruto de antidoping para cá, mas tem organizadoras, tem campeonatos que eles exigem, tem coisas que já começam a ser proibidas, né? Um tempo atrás tinha um medicamento, me fugiu o nome agora. Vivance. Isso, que o pessoal estava usando muito. Campeonatos oficiais, por exemplo, Counter-Strike, já tem as cláusulas lá no regulamento especificamente que é proibido esse uso. E aí alguns campeonatos eles exigem exames médicos, eles exigem um controle. É o que eu falei, tudo parte do quanto de profissional que você está falando. Agora, um campeonato, às vezes até de um sério, de uma Liga A, por exemplo, mas um jogo que é um pouquinho menor, pode ser que isso não vai ser feito. E aí é muito difícil, realmente, a gente vê, porque a gente vai para um aspecto biológico, até onde que isso vai influenciar, até onde que gera uma vantagem, né? E aí é nesse aspecto que acaba sendo subjetivo, muitas das vezes, do próprio atleta, que gera essa dificuldade. Mas aí a esquemática é a mesma coisa. É uma questão complicada. É muito dos próprios organizadores fiscalizarem, as equipes terem transparência ali com seus atletas, o pessoal ter acesso a essas questões, é isso que vai fazer a diferença, que não garanta que ninguém tenha ali. Agora, se alguém está usando alguma coisa por baixo dos panos, às vezes até uma coisa que não é o normal ainda, não é popular, aí realmente aqui vai depender muito de quem que está realmente organizando aquela situação ali para a gente poder conseguir ver ou não. Ok, obrigada. Doutora Manuela, pequenas equipes ou projetos sociais, eles se preocupam com essa questão de adotar políticas de integridade? Pequenos eventos, pequenas organizadoras, pequenos organizações sociais que promovem alguns eventos de esportes, que utilizam dinheiro público, às vezes, para promover. Acho que eles se preocupam com isso. Então, eu acho que sempre quando a gente fala que envolve o poder público, né, acaba trazendo essa maior preocupação ou essa maior fiscalização em cima do evento, da organização, enfim. Como eu falei, eu venho percebendo nos últimos anos que isso vem crescendo bastante, sim, até em pequenos times, pequenas organizações, associações que estão começando com objetivos ali específicos de fomento dentro dos esportes eletrônicos, e é aquilo, acho que também depende muito de quem está à frente ali, da liderança, de entender essa necessidade e enxergar que isso é algo importante, independente do tamanho, porque é igual a LGPD, por exemplo, né? Que a gente assemelha muito com essa questão do compliance. Na verdade, toda e qualquer empresa que faça o tratamento de dados tem que ter uma política de proteção, né, e de uso dessas informações. Então, isso independe do porte da empresa ou da organização, né? E eu tenho percebido que essa preocupação tem aumentado, talvez por essa visibilidade maior, ou porque as pessoas que estão ali na liderança conseguem enxergar a importância do tema e de ter essas bases ali estruturadas. Obrigada. E, doutor Bruno, o direito do game, ele pode ser instrumento de educação digital e cidadania para os jovens? Eu pergunto isso porque tem o Play Minas, que é um evento itinerante que leva para as escolas o conhecimento um pouco do universo gamer, de arena e tal. Então, como é que seria essa questão Se puderes repetir só o começo. Tá. O direito game, ele pode ser instrumento de educação digital para os jovens? Sim.
direito gamer pode ser É, instrumento. introduzir o gamer na escola, a política de como que seria introduzir isso em escolas? Claro, olha, isso é uma excelente pergunta, tá? Até porque, como a gente viu ali na apresentação, não era especificamente direito gamer, mas eu comento o caso da Federação Francesa, né, de esportes e como que eles interagem fazendo cursos e ativações no espaço ali de ensino, fomento, né, do esporte. E na parte de direito gamer, então, quando a gente compreende o direito gamer, o próprio Hélio aqui também entende, né, que a gente fala de um compêndio de conteúdos dentro de um nicho de atuação que talvez não seja mais só um nicho. Mas, assim, então envolvem várias áreas. Assim, como nas BECs também a gente tem questões de propriedade intelectual, questões tributárias, questões cíveis, penais, assim por diante. Sim. Então, trazer o direito gamer dentro das escolas, a gente poderia trabalhar junto com algum outro formato de educação digital, de instrução, talvez até utilizando jogos dentro de conteúdos curriculares, né? Mas o direito gamer viria mais no sentido de orientar, talvez, não só na parte assim, quais são os meus direitos dentro dos jogos, né, mas também um pouco aquilo que a gente reclama hoje, no LoL, aquilo que a gente reclama no Valorant, não só do Brasil, né, mas assim, no mundo como um todo, aquela questão da trash talk, das pessoas que não sabem interagir em equipe, que não conseguem, enfim, conviver, né, com outras pessoas sem desrespeitar. Então, acredito que o direito gamer poderia vir no sentido de formar, então, esses jovens para poder interagir com esses jogos de maneira mais saudável e, sim, também trazer um pouco da base legal, do que eles podem, do que eles não podem fazer, até onde é permitido, algumas condutas e quais que são os limites e as consequências de outras condutas, né? Então, a gente poderia trabalhar junto, né, com outros aspectos. Eu acredito que, no final, é um movimento, a gente fala de gamificação, no geral, um movimento transdisciplinar, né? Ele vai envolver psicologia, vai envolver direito, vai envolver pedagogia. Então, onde se conecta, assim, o direito gamer, eu acredito que seja um pouco, assim, no meu ver, né? Pode ter outras, mas ele se encaixaria muito bem nesses assuntos. Sim, muito obrigada. Doutor Guilherme, essa relação de bets com eventos promovidos por confederações e federações, ele é possível? Tem alguma barreira legal? Pode ser divulgado? Como é que funcionaria isso? Porque a federação e confederação, ela vai estar ligada ali com dinheiro público, muitas vezes. Como é que funciona essa relação? Perfeito. A legislação ela traz que a aposta esportiva ela pode ser realizada por uma organização desportiva, ou seja, tem que ser definitivamente organizada por um ente desportivo de forma organizada, profissional. Qualquer esporte que não seja organizado dessa forma, ele não entra no rol de apostas esportivas. Acho que esse é uma primeira análise. Quando a gente fala de federações e confederações, a gente trata de organizações de esportes, né? Seja esportes tradicionais ou próprio esportes, assim dizendo. Então, não tem um problema essas federações ou confederações captarem recursos para fazer publicidade, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com entes organizados. Obviamente, a gente vai traçar ali quais são os limites dessa publicidade, como a gente expôs no painel próprio. Então, no nosso ver, a própria captação de patrocínio para fazer essas publicidades e promover federações e confederações, ela é perfeitamente possível. Agora, precisa ser analisado se realmente as bets elas têm esse interesse por conta do público. Porque quando você faz uma publicidade de bet,
A primeira coisa que é analisado qual é o alcance, porque a gente precisa ter o retorno financeiro esperado das apostas na publicidade que está sendo esperada ali pela casa de aposta. Então, é analisado muito esse aspecto, a gente não tem uma restrição com relação a isso neste momento, e é o que a gente acaba vendo na prática, que a gente não tem ainda, né, um fomento de federações e confederações relacionadas a isso muito grande ainda, mas é algo que pode ser explorado. Então, a análise vai ser feita quais são os limites, qual é o alcance e como deve ser feito, e se essa federação-confederação, efetivamente, ela é estruturada de uma forma organizada ou não, ou ela é apenas embrionária, né? Porque a gente sabe que tem movimentos ainda embrionários que ainda não têm essa regularização como um ente aí de federação-confederação. Ok. E agora, para a gente concluir, eu queria ouvir a opinião de cada um sobre essa questão de compliance, integridade, qual que seria o ideal nesse universo de esporte eletrônico. Para cada um, assim, a opinião pessoal mesmo, o que que seria o ideal para você? Porque aqui nós estamos com profissionais que mexem em diversa área. Então, assim, experiências diversas também. Então, eu queria saber de vocês, o que que seria ideal nesse cenário de esporte eletrônico para o futuro? Pode começar. Pode começar com você. Tá bom. Bom, levando muito pelas minhas experiências, né, profissionais, eu acho que o compliance ele deve ser analisado de acordo com a estrutura e o momento de cada entidade, digamos assim, né? Seja uma empresa, seja uma organização, seja uma organizadora de eventos, enfim, o que for. Eu acho que, como eu falei antes, independente do tamanho, ela deve existir, é algo importante, né? Então, ter minimamente uma estrutura ali de um compliance, de um código de ética, um código de conduta, ele tem que ser feito, mas ele tem que refletir a realidade daquela empresa, tanto na questão de tamanho, de porte, quanto do momento atual em que ela está vivendo, né? E como o doutor Hélio bem falou também, essa política ela pode ser revisitada a cada tempo, Precisa ser né? engessada, Não né? precisa ser engessada, não precisa ser uma Bíblia, um texto gigantesco, ela pode ser algo simples e que, de fato, transmita o que representa esse compliance, essa integridade para aquela entidade naquele momento. Doutor Arthur, por favor. Assim, fugindo um pouco, né? Eu já tive uma visão de que faltava regulamentação aqui para esse setor. E aí, puxando muito o cabo aqui para o jurídico, para o direito, né? Eu já enxerguei muito que a gente não tinha segurança jurídica para trabalhar. E isso já foi formulando, isso também pelo próprio posicionamento do mercado. É um mercado que está sempre mudando, é tudo muito dinâmico, o tempo inteiro que a gente está tendo alguma coisa nova, e isso é o que vai estimulando. Mas para mim ainda falta entender o que isso é um mercado que ele pode ser, e ele já é uma coisa profissional. Ele já é algo que tem que ser tratado como um negócio. Não dá para a gente só ficar no amadorismo. A gente tem profissionais de N áreas aqui já atuando com esportes e muita gente ainda trabalhando como se fosse algo normal. E é algo normal, mas é um mercado próprio, ele tem uma dinâmica diferente do restante. Eu não posso tratar isso aqui como um esporte totalmente tradicional, porque ele não é. Ele vai ter os critérios específicos, né? Até durante as perguntas. Como que eu vou tratar um antidoping aqui se eu não estou falando de uma coisa que o físico interfere diretamente? Né? A gente tem aqui excelentes atletas que são um PCD, por exemplo. E aí o físico não vai influenciar tanto. Mas aí, quando a gente fala de outras questões, isso sempre vai ficando mais complexo. E aí é justamente isso, ainda falta enxergar essa visão de aquilo como negócio. E aí isso influencia em tudo. É a falta de direcionar um compliance adequado, é a falta de organizar aquilo de uma forma profissional, até para você ter ferramentas para você trabalhar, é a falta de aqui a gente está tendo em Minas, né, a inovação aqui, o Play Minas aqui, trazendo uma coisa muito fora da caixinha do que a gente vê a nível nacional, mas ainda é a falta do próprio Estado se discutir disso, discutir em cima disso, trazer, tentar acessar
uma vertente nova da geração, a população. Bem, Sim, referi. Você, por exemplo, foi o primeiro a OAB de Juiz de Fora, sim, presidente foi o sim, primeiro OAB, foi a primeira OAB a ter uma comissão em Minas Gerais, exato, voltada para o esporte eletrônico. Então, é exato. importante a advocacia estar presente ali. Sim, sim, e assim, usando isso de, de paralelo, né? Até uma dificuldade que a gente teve quando a gente foi criar essa comissão de explicar que isso tá aqui, gente. É um negócio. Olha aqui, ó. Tá vivo, precisa do direito de discutir isso. A OAB já está sendo requisitada. Eu vou falar disso aqui nas escolas, por exemplo. Sempre uma ferramenta muito forte que eu consigo chegar em um público que a OAB não chega hoje. E aí, como o papel da instituição, né? Falando um pouquinho aqui como presidente, como o papel da OAB também é possibilitar esse acesso à população, então é muito importante a gente ter essa discussão. E aí, para mim, assim, o que falta, além de regulamentar, não é falta de lei mais, não é falta de nada, é falta de se discutir isso como um negócio que ele efetivamente é, né? Até um pouquinho do que eu trouxe hoje mais cedo no painel. Tratar aquilo de uma forma profissional, tirar essa questão do amadorismo, tirar essa ideia de que é só uma brincadeira, é só um jogo, porque já fugiu há muito tempo só de um jogo. Então a gente precisa estruturar e continuar organizando. Obrigado, Arthur. Obrigado, Betty. Essa questão do compliance eu vejo assim, é, eu acho que é algo cultural. Eu acho que a gente precisa ter a cultura de ter esse comprometimento legal, né? Esse preenchimento da adequação da empresa com a lei. E eu acho que é tudo multissetorial. Acho que tem todos os setores dos games, dos esportes eletrônicos. Porque quando a gente fala em games, fala em esportes eletrônicos, a gente vê que tem assim, diversos setores, tem a publisher, tem a organizadora. Eu acho que o compliance ele tem que ser feito, inclusive, nas organizações que fiscalizam os esportes eletrônicos. Né? Ele tem que ser multissetorial, multifatorial, tem que ser multifacetado. Porque quanto mais compliance, melhor. E aí eu compactuo da visão da doutora Manuela do seguinte ponto de vista, porque quando a gente fala em compliance, parece que é algo assim que é monstruoso, né? Pelo amor de Deus, estou com medo de fazer. Você fala da palavra compliance, as pessoas não sabem o que Tem que é. ser um regimento de 100 páginas. Exatamente, você tem que imprimir simplicidade, né? Quanto mais simples, mais fácil se torna, mais adequada você se ajusta à legislação, né? Isso você consegue levar e imprimir isso para o resto do setor, né? Então, eu acho que começa dos pequenos times, e isso deve crescer, eu acho que tem que ser levado adiante, mas eu acho que isso tem que ser enraizado na cultura, né, do cenário, e acho que isso faz grande parte com o que o Arthur vem fazendo na comissão, como ele falou, foi muito difícil explicar, né, para a própria OAB a importância da comissão, né, conseguiram fazer a criação da comissão, acho que uma das primeiras do Brasil, né, a serem criadas, literalmente Paraíba, do Luiz, depois vocês, agora a terceira, que a comissão mesmo vai ser aqui em Minas, Minas se colocando na vanguarda, né? E a própria OAB, como um instituto de classe, né? Ele tem essa capacidade de é, promover estudos, de publicar emendas, de Acha que é um ramo do direito digital, eles não conseguem desmistificar, assim, não conseguem encaixar onde que iremos encaixar isso. É uma bagunça, mas isso é uma visão ainda imatura, né? A pessoa que não tem a visão da coisa, como funciona esse ecossistema, né? E ele é complexo, não é fácil, não é simples. Você tem que participar para aprender. Mas eu acho que a partir daí que a gente começa a ter essa questão cultural, né, de buscar um compliance aí para todos os setores. Muito obrigada, Toré. Bruno, por favor. Bom, olha, pessoal, com tanto de coisa que já disseram, eu acho que vai chegar no Guilherme, não vai ter mais nada para falar, né? Mas, Soraya, seria ainda em cima do compliance a pergunta? Bom, então, assim, eu concordo com ele, existe uma questão cultural. Concordo com todos os colegas, tá? No final das contas. Segue o voto do relator. Mas eu acredito que boa parte dessa dificuldade, aqui complementando um pouco o que os demais disseram, vem de você ver como um custo ou como uma dificuldade, né? Um empecilho. Às vezes você vendo o compliance como uma economia ou até como um potencial de ganho, né? Quando a gente fala ali, por exemplo, dos patrocinadores, contratos de patrocínio, né? Você tem um compliance bem organizado
vai favorecer na negociação de patrocínios com melhores termos. Então, trabalhando essa questão cultural, eu acredito que passa por essa visão de você ver como não um potencial de perda ou dificuldade, mas como uma possibilidade de ganho ou, né, de evitar algum tipo de prejuízo futuro. Né? E isso, muitas das vezes, para quem tem uma visão mais curto prazo, né, investidor, empresário, que seja, essas questões são deixadas de lado, porque o foco é o balanço daquele ano, ou daquele evento, ou daquela competição, do campeonato, do jogador, da venda, enfim, né, a questão curto prazo. Então, a gente às vezes foca muito nesse curto prazo e o compliance acaba ficando em segundo plano. Muito obrigada, doutor. Doutor Guilherme? Não sobrou nada para a lista aqui, qualquer. Bom, acho que foi comentado bastante coisa a respeito. Eu tenho uma visão muito particular sobre compliance que, para mim, compliance hoje é para inglês ver. É, é um dos temas mais importantes, seja no cenário de esportes, seja no cenário de bets, seja em qualquer setor econômico. É uma área que é uma das mais relevantes para qualquer tipo de indústria. Acontece que, como vocês comentaram, ela é vista como um custo. E a gente vê muito que o compliance é só no papel. Então, assim, o pequeno ele não tem compliance, assim, não tem política, não tem código de conduta, código de ética. Ele não se preocupa com isso internamente, de estruturar o compliance interno, de educar, de conscientizar, de treinar. Isso não existe no pequeno. Quando você vai para o médio e grande, ele tem as áreas. Só que eles enfrentam resistência da própria diretoria, de quem está comandando no dia a dia da operação, porque o interesse é receita. O interesse é receita. Ele não está preocupado em formar uma área, contratar um advogado, uma consultoria. E, no final, ele só vai se preocupar de fato quando tiver uma punição. Então, a gente tem a cultura de não atuar no preventivo. A gente vai atuar quando o problema estourou. Então, a gente se envolve, na maior parte do tempo, para corrigir o problema. E o compliance, ele não é isso. O compliance na minha ótica, é preventivo. Então, se você trabalha preventivamente, você não precisa deixar estourar financeiramente, reputacionalmente, e aí diversas consequências que a gente possui. Eu traço um paralelo aqui, né, dos esportes que vocês comentaram com as bets, porque os esportes, como vocês já falaram, precisa realmente ter um reconhecimento, né, do esporte em si. A gente está em cima do mundo ainda, né? Para onde que a gente vai? Né? Qual caixinha que a gente encaixa aqui? Agora, quando a gente fala de bets, a gente tem uma regulamentação forte que fala de compliance. Então, você precisa ter o compliance. Há previsão regulatória do compliance, política A, política B, política do PLD, de lavar dinheiro, de antiterrorismo, de código de conduta, políticas diversas de compliance, tudo, tudo, tudo. Só que até quando você vai numa bet, que ela precisa ter tudo isso, ela precisa ter à disposição essa parte das políticas para a própria ter acesso, você discute bets que fazem copy-paste de política. Você fala, você pagou 30 milhões de uma licença, 5 milhões de reserva financeira, você vai economizar em trabalhar numa estruturação de compliance, de políticas aqui dentro? Como é que pode? Então, assim, se nem nesse setor que tem previsão regulatória, que tem necessidade de demonstrar para o poder público, e você pagou por aquela licença, está correndo o risco de perder uma licença, não tem? Imagina quem não tem. Né? Então, é muito cultural, de fato, e para mim só funciona se for realmente preventivo, mas na prática só vai funcionar se tiver uma punição financeira e reputacional.
Gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade de ter vindo aqui a Minas, em Belo Horizonte, prestigiar esse evento. Despendeu, assim, saiu de São Paulo, Rio de Janeiro, é, Florianópolis. Doutor Arthur aqui está mais pertinho da gente, mas mesmo assim, Juiz de Fora. É, é verdade. E os palestrantes de manhã, a doutora Luciana, a Lu, o doutor Antônio, que eles não puderam participar agora porque retornaram. Quero muito agradecer o Play Minas, por fazer esse evento dentro do projeto Play Minas, né? O Play Minas, ele é um evento que leva para as escolas um projeto game itinerante. Tem essa fase, teve agora o congresso e vai culminar na Game Fest no ano que vem, em junho. Já estão convidados. Esse é um evento muito importante. Quero agradecer muito, Elton, essa oportunidade que me proporcionou de poder trazer pessoas que eu admiro, que são referências no cenário, para informar o público que o esporte eletrônico ele é profissional. Ele é algo que não é amador. Existe sim o jogo que a gente joga por lazer e ali é outra história. Se você tem ideia, tem campeonato de Excel que eu nem sabia que existia esse campeonato de Candy Crush, aquele joguinho irritante. Então, assim, agradeço muito, agradeço o Elton, Play Minas, e espero ano que vem darmos continuidade nesse congresso. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal que está presente, pessoal online, que ficou com a gente até agora, e até a próxima vez. Posso falar? Pode? Eu queria, em primeiro lugar, queria parabenizar a doutora Soraya, não só pela condução aqui dos debates, Obrigada. mas pela atuação dela no cenário dos esportes eletrônicos hoje, que tem sido exemplar, tem sido uma militância que tem agregado para o cenário inteiro. Então, queria deixar parabéns para você. A gente sabe que você se esforçou muito para fazer tudo isso que acontecer, especialmente nessa sala aqui do jurídico. Você pode ver, o evento acabou, todo mundo indo embora, a gente está aqui debatendo ainda. Isso é muito legal, muito importante. Significa que o conteúdo foi resistência, exatamente. Trouxe palestrantes aqui todos de muita qualidade, me senti tímido aqui de falar no meio de tanta gente, então queria parabenizar cada um dos palestrantes também. Ao Elton, né, pela organização do evento, que mostrou pelo que ele veio, de fato, né, a gente sabe que não é fácil organizar evento, e ele conseguiu organizar com uma maestria muito grande, então queria deixar os parabéns aqui para todo mundo. Muito obrigada. Não, obrigada.